Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Vicky, bem-vindos para mais um vídeo maravilhoso do estudo do livro Nosso Lar. Antes de mais nada, já curtam, comentem e compartilhem esse vídeo para que cheguem a mais pessoas e que mais pessoas possam ter o conhecimento do conteúdo espírita, certo? Também já me sigam nas redes sociais, @Vicky_Raiz, e vamos para o vídeo. Hoje estaremos indo para o capítulo 3, tá? Então, o último capítulo foi o capítulo 2, e só pra gente recapitular e não ficar perdido aí na história, quem acabou de chegar nesse vídeo tem o primeiro capítulo, né, junto com a introdução, e o capítulo 2 no canal, é só procurar, tá bom? E no capítulo 2, o que acontece? O André Luiz, ele começa a entrar numa reflexão profunda, né? Ele tá lá no umbral, tá sofrendo, tá passando por diversas situações aí de dificuldade, né? E aí ele começa a se questionar sobre o ser dele, né? A consciência dele começa a pesar, ele começa a se questionar sobre as questões espirituais, até que uma hora chega o famoso Clarencio, que é o nome do capítulo 2, Clarencio, né? Que é o velhinho que vem resgatar o André Luiz. Mas alguns espíritos, né, para poder tirá-lo ele ali do umbral e levar finalmente ele para a colônia espiritual Nosso Lar. Então, o nosso ponto de partida vai ser esse, quando ele sai do umbral e vai para a colônia Nosso Lar, tá? Esse é o capítulo 3, o capítulo 3 se chama A Oração Coletiva. Então, vamos lá, né? A oração coletiva. Embora transportado à maneira de ferido comum, lobriguei o quadro confortante que se desdobrava à minha vista. Clarencio, que se apoiava num cajado de substância luminosa, deteve-se à frente de grande porta encravada em altos muros, cobertos de trepadeiras floridas e graciosas. Tateando um ponto da muralha, fez-se longa abertura através da qual penetramos silenciosos. Então ele aqui deu uma explicada mais ou menos como ele via ali, né, toda a muralha em volta ali da colônia Nosso Lar. Ele fala que tem aqui trepadeiras, né, floridas e graciosas, e tudo muito silencioso, né. Aí ele continua aqui, ó. Branda claridade inundava ali todas as coisas. Ao longe, gracioso foco de luz dava a ideia de um pôr do sol em tardes primaverais. À medida que avançávamos, consegui identificar preciosas construções situadas em extensos jardins. Então ele estava vendo ali construções, tudo cheio de luz, tá? Tudo luminoso. Pra quem não sabe, galera, tem um filme Nosso Lar. Só que assim, por mais que eu recomende sim que vocês vejam o filme Nosso Lar, ele não fala tudo o que tem no livro, entende? Então o livro ele acaba sendo de extrema importância, porque tem coisas cruciais que muitas vezes não entra muito no filme. Mas é claro que o filme é muito legal para te dar essa base, né, mais ou menos de como ele via ali, etc. Tá? E aí ele continua aqui, né? Ao sinal de Clarencio, os condutores depuseram devagarinho a maca improvisada. Aos meus olhos surgiu então a porta acolhedora de alvo edifício, a feição de grande hospital terreno. 2 jovens, envergando túnicas de nível linho, acorreram presunçosos ao chamado de meu benfeitor, e quando me acomodavam num leito de emergência para me conduzirem, cuidadosamente ao interior, ouvi o generoso ancião recomendar carinhoso: guardem nosso tutelado no pavilhão da direita. Esperam agora por mim. Amanhã cedo voltarei vê-lo. Enderecei-lhe um olhar de gratidão, ao mesmo tempo que era conduzido a confortável aposento de amplas proporção, ricamente mobilado, onde me ofereceram leito acolhedor. Envolvendo os 2 enfermeiros na vibração do meu reconhecimento, esforcei-me por lhes dirigir a palavra, conseguindo dizer por fim: amigos, por quem sois? Explicai-me em que novo mundo me encontro. De que estrela me vem agora esta luz confortadora e brilhante?
Então, para vocês terem uma noção, né? Até então, o André Luiz estava no umbral, ou seja, na escuridão. Ele estava, nossa, péssimo, né? Não tinha luz solar, não tinha nada. Ele vivia na escuridão, comendo... Ele fala sobre procurar vegetais, assim, espalhados, porque não tinha nada. Ele sentia fome, frio. Para quem quiser saber certinho, tá no capítulo 2 e no capítulo 1, tá? E agora ele estava, né, igual ele cita aqui, num lugar totalmente confortável, tá? Num leito aí, acolhedor, com amigos, né? Espíritos aí totalmente benfeitores, educados, né? Querendo ajudá-lo aí. E aí ele pergunta, né? Ele pergunta assim: por quem sois? Explicai-me em que novo mundo me encontro, onde ele se encontrava, aonde ele estava, né? O que estava acontecendo na vida dele, porque ele estava totalmente perdido, ele não sabia o que estava acontecendo. De que estrela me vem agora esta luz confortadora e brilhante? Um deles afagou-me a fronte, como se fora conhecido pessoal de longo tempo, e acentuou: estamos nas esferas espirituais vizinhas da Terra, e o sol que nos ilumina neste momento é o mesmo que nos vivificava o corpo físico. Aqui, entretanto, nossa percepção visual é muito mais rica. A estrela que o Senhor acendeu para os nossos trabalhos terrestres é a mais preciosa e bela do que supomos quando no círculo carnal. Nosso sol é a divina matrix da vida e a claridade que irradia provém do autor da criação. Então, olha só que perfeito esse parágrafo. Por exemplo, no caso, ele cita sobre o sol que nos ilumina, que o sol que está lá nas esferas espirituais é o mesmo sol que nos ilumina aqui na Terra. Porém, quando a gente está, né, nas colônias espirituais, nas esferas espirituais, a gente tem uma outra percepção da vida, galera. Não é só do sol, é de tudo, tá? Isso a gente vai ver aqui conforme for passando os capítulos. Mas falando especificamente do sol, olha que lindo que ele fala sobre o sol, que é a estrela que o Senhor acendeu para nossos trabalhos terrestres. Ou seja, o Senhor acendeu, né, essa estrela para que a gente pudesse aqui cumprir nossos, né, trabalhos aqui na Terra, tendo esse sol magnífico, né? Às vezes a gente não dá valor às pequenas coisas da vida, mas essas pequenas coisas da vida, olhando por um outro ângulo, é algo incrivelmente maravilhoso, tá? Vai mais aí uma reflexão, tá? Pra gente refletir sobre o que a gente dá valor. Será que a gente dá valor para as coisas certas? Porque às vezes a gente pode acabar não dando valor para as coisas certas por simplesmente estar no piloto automático, né? Então é muito importante a gente ter aí, fazer essa análise. Bom, continuando aqui, o nosso sol é a divina matrix da vida e a claridade que irradia provém do autor da criação. Então, a claridade que irradia do sol provém de Deus, o nosso Pai Criador. Aí ele continua aqui: meu ego, como que absorvido em onda de infinito respeito, fixou a luz branda que invadia o quarto através das janelas e perdi-me no curso de profundas cogitações. Recordei, então, que nunca fixara o sol nos dias terrestres, meditando na imensurável bondade daquele que nos concede para o caminho eterno da vida, semelhava-me assim ao cego venturoso que abre os olhos para a natureza sublime depois de longos séculos de escuridão. Então ele se compara a um cego venturoso que abre os olhos para a natureza sublime depois de longos séculos de escuridão. Ou seja, depois de longos séculos ali o cego, né, não vendo nada, ele se comparou a isso, que ele abriu e começou a enxergar a realidade como de fato ela é. Porque vale lembrar que a nossa vida terrena, ela não é a nossa verdadeira vida. A vida terrena é uma experiência, tá? Uma escola aqui para nós pagarmos nossos karmas e aí depois voltarmos para a nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual. Então, quando ele cita isso, é porque ele ficou, nossa, maravilhado com tudo que ele estava vendo, né? Porque para ele não era uma pessoa muito apegada aos bens espirituais, ele nem se importava, ele era super cético, ele era orgulhoso, né? Ele era egocêntrico, então assim, ele não dava muita atenção. Então, quando veio tudo de uma vez, né? E nem veio tudo de uma vez de fato, né? Ainda veio pouco, ele já ficou extremamente encantado com tudo que estava ocorrendo. Que maravilha, né, galera?
Aí ele continua aqui. A essa altura, serviram-me um caldo reconfortante, seguido de água muito fresca, que me pareceu portadora de fluidos divinos. Aquela reduzida porção de líquido reanimava-me inesperadamente. Não saberia dizer que espécie de sopa era aquela, se alimentação sedativa, se remédios salutar. Novas energias amparavam-me a alma, profundas comoções e vibravam-me no espírito. Olha que lindo. Então ele fala que eles ofereceram ali um caldo para ele, né, para ele tomar. Ele não sabe, ele até fala que ele não sabe se era uma alimentação ou se era um remédio, porque ele se sentiu totalmente bem quando ele tomou, né? Ele melhorou bastante aí. Também deram água fresca para ele. E aí ele fala que amparavam-me a alma, profundas comoções e vibravam-me no espírito. Muito bonita essa frase, né? Minha maior emoção, todavia, reservava-se para instantes depois. Mal não saíra da consoladora surpresa divina. Mal não saíra da consoladora surpresa divina melodia, penetrou o quarto adentro, parecendo suave colmeia de sons a caminho das esferas superiores. Aquelas notas de maravilha e harmonia atravessavam meu coração ante meu olhar indagador. O enfermeiro que permanecia ao lado esclareceu bondoso. É chegado o crepúsculo em nosso lar, em todos os núcleos desta colônia de trabalho, consagrada ao Cristo, a ligação direta com as preces da governadoria. Enquanto a música embalsamava o ambiente, despedia-se atencioso. Agora fique em paz, voltarei logo após a oração. Empolgou-me a ansiedade súbita. Não podereis acompanhar-vos? Perguntei suplicante. Ainda está fraco, esclareceu o gentil. Todavia, caso sinta-se disposto... Então, olha o que acontece. O André Luiz está lá tentando descansar, né? Tomando um caldinho dele, tomando um copinho de água, né? Buscando se recuperar. Depois de ter ficado, né, bastante tempo aí no umbral. Agora que ele estava aí tendo os esclarecimentos maiores sobre a alma, sobre o espírito, ele escuta uma melodia que, nossa, atravessa ele. Ele até fala aqui... aquelas notas de maravilhosa harmonia atravessavam meu coração. E aí, um dos espíritos que estavam lá com ele, né, fala assim, é chegado o crepúsculo em nosso lar. Em todos os núcleos dessa colônia, ou seja, em todos os lugares, né, lá, depois vocês vão entender melhor o que são os núcleos, etc., é o consagrada ao Cristo a ligação direta com as preces da governadoria, ou seja, tem lá uma hora de prece, uma hora da gente fazer orações, né? E aí, ele fala aqui, enquanto a música embalsamava meu ambiente, despedia-se atencioso. O Espírito falou para ele, agora fique em paz, voltarei logo após a oração. E aí ele perguntou, não poderia ir com vocês? Queria muito com vocês, né? Ele falou, não poderia ir com vocês? Perguntei suplicante. Aí o Espírito pegou e falou, está ainda fraco, esclareceu o gentil. Todavia, caso sinta-se disposto, então se ele se sentisse bem para ir, ele poderia ir, né? E aí aqui ele continua. Aquela melodia renovava-me as energias profundas. Levantei-me, vencendo dificuldades, e agarrei-me ao braço fraternal que se me estendia. Seguindo vacilante, cheguei a enorme salão onde numerosa assembleia meditava em silêncio, profundamente recolhida. Da abóbada, cheia de claridade brilhante, pendiam delicadas as flóreas guirlandas que vinham do teto à base, formando radiosos símbolos de espiritualidade superior. Ninguém parecia dar conta da minha presença, ao passo que mal dissimulava eu a surpresa inexcedível. Todos os circunstantes atentos pareciam aguardar alguma coisa. Então ele tá falando que ele, né, tentou se levantar ali, meio cansado, meio mal. Por mais que a melodia tinha, assim, ajudado a ele, né, se sentir melhor, ele ainda tava fraco, de fato. Ele segurou ali no braço do espírito e foi.
Quando ele chega lá, ele falou aqui sobre algumas características desse salão, né? Cheia de claridade brilhante, né? Que tinha flores guirlandas que vinham do teto à base, ou seja, vinha lá umas flores de guirlandas gigantes, sim, do teto até a base, formando radiosos símbolos de espiritualidade superior, né? E aqui ele fala que ninguém parecia dar conta da presença dele, ou seja, tinha muitas pessoas ali, né? Tinha muitos espíritos ali, ele era mais um, né? Diante dos outros. E aí, ele continua aqui, ó. Contendo a custo numerosas indagações que me esfervilhavam na mente, notei que ao fundo, em tela gigantesca, desenhava-se o prodigioso quadro de luz, quase férica. Obedecendo a processos adiantados de televisão, surgiu o cenário de templo maravilhoso. Sentado em lugar de destaque, um ancião coroado de luz fixava o alto em atitude de prece, envergando alva túnica de irradiações resplandecente. Em plano inferior, 72 figuras pareciam acompanhá-lo em respeitoso silêncio. Altamente surpreendido, reparei Clarencio participando da assembleia entre os que cercavam o velhinho refulgente. Então, olha que incrível. Ele fala aqui que do nada, né? Ele olha assim, tem uma tela gigantesca que desenhava-se prodigioso quadro de luz, obedecendo aos processos adiantados de televisão. Ou seja, ele viu uma tela enorme, né? Formada ali por luz, etc. E aí ele continua falando que um ancião coroado de luz fixava o alto em atitude de prece. Então tinha lá, né, um senhor coroado de luz fixando o alto em atitude de prece, envergando a alva túnica de irradiações resplandecente. Em plano inferior, ou seja, atrás dele, tinha 72 figuras, pareciam acompanhá-lo em respeitoso silêncio. Altamente surpreendido, reparei Clarencio, lembra, gente, o Clarencio é o velhinho do segundo capítulo, que tá ali com o André, né, que resgatou o André do umbral. Ele fala que ele vê o Clarencio participando da assembleia entre os que cercavam o velhinho refulgente. Apertei o braço do enfermeiro amigo é aquele espírito que estava com ele, né, até então, e compreendendo ele que minhas perguntas não se fariam esperar, esclareceu em voz baixa, que mais se assemelhava em leve sopro. Então o André Luiz aí é meio ansioso. O enfermeiro percebeu que ele não ia se aguentar, que ele ia ter que perguntar, que ele ia ter que falar. E ele já falou em tom baixo, né? Para que ele pudesse entender. Conserve-se tranquilo. Todas as residências e instituições de nosso lar estão orando com o governador, por meio de audição e visão à distância. Ou seja, todas as instituições de nosso lar, tá, galera? Estava orando, tá? Por meio de audição e visão à distância com esse governador, que é esse ancião que o André Luiz cita aí. E aí ele continua aqui. Louvemos o coração invisível do céu. Mal terminara a explicação, as 72 figuras começaram a cantar harmonioso hino, repleto de indefinível beleza. A fisionomia de Clarencio, no círculo dos veneráveis companheiros, figurou-se-me tocada de mais intensa luz. O cântico celeste constituía-se de notas angelicais, de sublimado reconhecimento. Pairavam no recinto misteriosas vibrações de paz e de alegria, e quando as notas argentinas fizeram delicioso estacato, desenhou-se ao longe, em plano elevado, um coração maravilhosamente azul, com estrias douradas. Cariciosa música em seguida respondia aos louvores procedentes talvez de esferas distantes. Foi aí que a abundante chuva de flores azuis
se derramou sobre nós, mas se fixávamos aos miosotes celestiais, não conseguíamos detê-los nas mãos. As corolas minúsculas desfaziam-se de leve ao tocar-nos a fronte, experimentando eu, por minha vez, singular renovação de energias ao contato das pétalas fluídicas que me balsamizavam o coração. Gente, é muita coisa para processar, mas é incrível. Ele fala, né, que depois da prece, primeiro que ele vê o Clarencio lá, né, após a prece eles começam com um cântico, com um hino maravilhoso. E aí ele fala que se desenhou ao longe, depois de um certo momento da música, um plano elevado, um coração maravilhosamente azul, com estrias douradas, cariciosa música em seguida, ou seja, veio uma música em seguida, né? Respondia os louvores procedentes talvez de esferas distantes, ou seja, que poderiam aí vir de outras esferas distantes ali, tá? Que não estavam presentes, por exemplo. Foi aí que a abundante chuva de flores azuis, ou seja, chuvas de flores azuis, se derramou sobre nós, mas se fixávamos os miosotes celestiais, não conseguíamos detê-los nas mãos, então eles não conseguiam pegá-las, né? Corolas minúsculas desfaziam-se de leve ao tocar-nos, ou seja, elas se desfaziam quando tocavam neles, ao tocar-nos a fronte, experimentando eu, por minha vez, singular renovação de energia, ou seja, quando ela tocava, ele renovava ali as energias. Por quê? Porque era o contato das pétalas fluídicas, ou seja, tinha ali, né, o fluídico, que me embalsamava o coração. Terminada a sublime oração, regressei ao aposento de enfermo, amparado pelo amigo que me atendia de perto. Entretanto, não era mais o doente grave de horas antes. A primeira prece coletiva em nosso lar operava em mim completa transformação, conforto inesperado, envolvia-me a alma pela primeira vez depois de anos consecutivos de sofrimento. O pobre coração saudoso e atormentado, à maneira de cálice muito tempo vazio, enchera-se de novo das gotas generosas do licor da esperança. Ai, gente, esse livro é surreal de lindo. Esse final aqui, nossa, é maravilhoso. Ele fala que ele regressou, né, aos aposentos lá que ele tava, naquela cama, né, no hospital e tudo mais, amparado pelo amigo, né, que é aquele enfermeiro que estava com ele. Entretanto, ele não era mais aquele doente grave. Ele chegou, para quem acompanhou, né, ele chegou, né, totalmente debilitado, aí deram o caldo, aí deram a água, né, aí aconteceu o negócio da prece, ele perguntou se podia ir e ele foi. Então ele voltou, ele já não era mais aquele doente de grave de horas antes. A primeira prece que ele participou coletiva em nosso lar, porque essa prece ela é corriqueira, tá? Ela acontece sempre em nosso lar, operava em mim completa transformação. Ele se sentiu totalmente transformado. Conforto inesperado envolvia minha alma. Pela primeira vez, ele fala, depois de anos de sofrimento consecutivos, o pobre coração saudoso e atormentado dele, a maneira de cálice muito tempo vazio, enchia-se de novo das gotas generosas do licor da esperança. Ou seja, ele se enchia novamente de esperança depois de ter passado por esse momento ali, fazendo as preces. Ele se sentiu um conforto que ele nunca mais tinha sentido, um conforto inesperado. Pela primeira vez, depois de anos consecutivos de sofrimento, ele pôde, né, sentir esse conforto, essa alegria, né, essas generosas, igual ele fala aqui, gotas generosas do licor da esperança. O legal é que finaliza esse capítulo falando sobre a prece, né, porque ele se sentiu renovado. E assim, galera, não é só porque ele tá lá em nosso lar, que ele, né, fez a prece, que ele vai se sentir, né, totalmente renovado. Nós aqui também, estando encarnados, temos que buscar fazer preces diariamente. A prece, gente, é uma conexão, tá, com Deus e com os bons espíritos, com Jesus.
Então, quanto mais a gente, né, busca orar, agradecer, conversar, aquela prece sincera, sabe? De você chegar e conversar com Deus, chegar e conversar com Jesus, conversar com o teu anjo da guarda, com os bons espíritos, o que for, isso te ajuda de uma maneira impagável. E assim, você pode ter certeza que você vai sair muito melhor do que quando você começou a prece, tá? Então, o exercício dessa semana, desse livrinho maravilhoso aqui, é para que vocês façam preces todos os dias. Porque eu sei que o cotidiano é normal a gente acabar esquecendo às vezes. Eu falo porque eu já passei por isso, então é normal, né, gente? Às vezes a gente esquece mesmo. Mas só pelo ato de respirarmos, temos que agradecer. É um motivo para fazer prece. O fato de qualquer coisa, só de a gente acordar, já é um motivo de realizar uma prece. Então, o exercício que eu quero que vocês coloquem aí como um hábito, né, na verdade, é que vocês façam preces todos os dias, né? Eu espero muito, porque isso só vai agregar aí na vida de vocês, tá? Isso também eu vou levar até pra mim, porque eu também, né, quero fazer mais e mais preces, porque isso auxilia demais. E a gente viu aqui o quanto, no livro, tá? Isso aqui é o André Luiz falando, o quanto a prece foi edificante, tá? Então, é de extrema importância, tá? No próximo capítulo, que se chama O Médico Espiritual, a gente vai entender um pouco mais dos motivos que levou o André Luiz para o umbral, e vai ser muito interessante. Então, assim, não percam, galera, não percam, porque eu sei que vocês vão adorar, tá bom? Não deixem de curtir. Por favor, comentem se vocês gostaram da aula de hoje, o que vocês pensam sobre tudo o que conversamos, o que falamos aqui. E se inscrevam, tá? E mande para as pessoas. Vamos colocar o espiritismo e a espiritualidade mais na vida das pessoas, tá? Me siga no Instagram, @vic_raiz. E é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima!